Eu gostaria de trabalhar hoje um tema muito pertinente para o nosso crescimento espiritual, que é sobre a humildade. E com essa afirmativa, Deus abençoa aos humildes. Muitas pessoas precisam de uma bênção, querem ser abençoadas e não conseguem alcançar graça nenhuma. Tem uma frase que diz assim: só subirá na vida quem tiver humildade para descer quantas vezes for necessário. Esses são os humildes. E a palavra do Senhor, preste atenção o que diz a palavra em Tiago 4:6, diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas concede graças e bênçãos aos humildes. Ao contrário da humildade está a soberba, né? O soberbo é aquele que empina o narizinho e dá a impressão que ele consegue tudo sozinho, né? É aquela pessoa que acha que tem razão em tudo, ela não precisa de ninguém, ela não pede desculpa, ela parece que não precisa voltar atrás de nada, sempre tem a última palavra. Cuidado, filho, porque talvez você está patinando aí há muito tempo precisando de uma bênção e ainda não recebeu a bênção necessária por falta de humildade. Tem uma história, um fato verídico que aconteceu na Noruega, num grande frigorífico. Preste atenção nessa história. Um homem, ele então, no final do expediente, ele era um dos carro-chefe da empresa, uma das lideranças. Ele foi fechar o frigorífico, a câmara fria, e quando ele menos percebe, a porta se fecha sozinha. E vocês sabem que essas câmeras frias, elas têm abertura só para o lado de fora. E esse homem ficou preso lá dentro. Os funcionários já tinham todos saído. Imagina o desespero desse homem. Passa meia hora e nada, e ele começa a bater naquela porta, grito e grito. Passa uma hora e nada, chega uma hora que ele já estava desistindo. Ele sabia que não adiantava ele gritar lá dentro, porque ninguém ia conseguir ouvir do lado de fora. Aquela temperatura insuportável. E naquele momento ele começa a conversar com Deus, começa a lembrar dos filhos dele, da esposa, começa a dizer: meu Senhor, não me permita que eu morra dessa maneira aqui, de uma forma que parece tão absurda. E quando ele menos espera, eu estou falando do fato verídico, depois de quase 5 horas lá dentro, aquela porta se abre. Adivinhe quem era? Era o porteiro da empresa, o único que estava lá, o porteiro. Lhe salva com vida. E quando chega o resgate, perguntam para aquele porteiro: como que você lembrou de abrir essa porta, sendo que nem é sua função entrar aqui dentro e abrir? E olha a resposta do porteiro: de tantos e tantos funcionários, são mais de 100 aqui dentro, ele era o único que quando eu passava pela portaria de manhã me cumprimentava, e ao sair para ir embora, ele sempre se despedia de mim. E eu percebi que ele só tinha me cumprimentado quando chegou e ainda não tinha se despedido na saída. Eu senti a falta dele e pensei: só pode ter acontecido alguma coisa. Entrei aqui dentro e vi que ele não estava. Voltei para a portaria, mas algo começou a me incomodar. Parecia que Deus dizia para mim: vai lá porque tem alguma coisa errada. Ele não ia deixar de se despedir de você. E eu procurei até encontrar, até que abri essa câmara fria e sorridente pelo fato de ter salvado o amigo, disse: aqui ele estava. Repito essa passagem para você, filho, lindíssima. Diz assim: Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Sabe, gente, na escola, na faculdade, jovem, lá onde você trabalha, até dentro da sua casa, você tem sido humilde? Hein? Você tem usado esse dom da humildade que ele é concedido pela ação do Espírito Santo em nós? Ou tem faltado isso para você, filho? Porque como que você quer chamar a atenção de Deus se você não tem uma das características mais plausíveis, mais importante aos olhos de Deus? Como que você quer chamar a atenção dele se às vezes você passa pelas pessoas, parece que você nem conhece? Se às vezes as pessoas de dentro da sua casa são as pessoas que você está tratando mais mal, às vezes trata melhor os de fora do que dentro da sua casa, como que você quer chamar a atenção de Deus? O que chama a atenção de Deus é a humildade. Olha a passagem, preste atenção.
Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugar-lhe com aquela toalha com que estava cingindo. Aproximou-se Pedro e Simão e disse: Senhor, tu lavas os pés de mim que sou pecador? E disse Jesus: agora não compreendes, mas um dia compreenderás. Disse então Pedro: nunca me lavarás os pés. E disse Jesus: se eu não lavar os pés, não terá parte comigo. E aí, quem vai continuar a leitura? Jesus. Aí Pedro até exagera, diz: então o Senhor pode lavar tudo, né, para ter parte contigo. E Jesus queria ensinar a humildade para eles. Que ensinamento, hein, gente? Sabe que Jesus, não só com palavras, mas o mais importante de Jesus era que com as atitudes Jesus demonstra o reino de Deus. Isso não está faltando às vezes para nós, lideranças, nós como igreja. Às vezes a gente fala palavras tão bonitas, né? Mas e as nossas atitudes são de humildade mesmo? Hein? Nunca me esqueço uma vez uma mulher que dizia assim: padre, eu quero que o senhor reze pelo meu marido. Eu reconheci aquela mulher. Eu disse: mas teu marido não é ministro da Eucaristia? Ela disse: padre, não é fácil lá em casa. Ele chega lá em casa, ele briga, ele quebra as coisas. Eu disse: nós estamos falando da mesma pessoa? Não é, o teu marido não é o ministro da Eucaristia que distribui a Eucaristia aqui na nossa igreja? Padre, mas aqui na igreja ele é uma coisa, lá em casa é totalmente outra. Que triste isso, né, gente? Porque às vezes as palavras são bonitas mesmo, mas as atitudes às vezes não condiz com as palavras bonitas que a gente diz. É por isso, pai e mãe, deixa eu falar um pouquinho para vocês. É por isso que tem muitos filhos que ao invés de ser formados, são deformados pelos pais. Porque os pais até falam bonito, dão bons conselhos, mas o que hoje ensina as crianças, ensina os filhos, não são os bons conselhos, é o exemplo. Se você quer criar bem o teu filho, dê exemplo para ele. Não fique só falando palavras bonitas. Sabe, gente, quando a gente é humilde de verdade, a gente começa a reestruturar família, né? Eu fico triste por perceber famílias que são totalmente desestruturadas, porque um relacionamento, qualquer relacionamento que não tem humildade, ele não tem futuro. Não tem. Quem é casado aqui, me ajude, por favor. Mas será se naquele momento da briga que tem, aquele desentendimento, se você sempre quer ter a última palavra, aquilo não vai virar um pé de guerra? Se não tiver um humilde lá para dizer: tá bom, você tem razão. Você sabe que ele não tem, você sabe que ela não tem, mas é por amor. É porque você sabe que você vai ser fiel até que a morte os separe. É muito tempo para ser fiel, é muito tempo para conviver juntos. Adianta você sempre querer ter a última palavra? Adianta você sempre querer empinar o narizinho? Aquilo não vai virar um pé de guerra? Olha o que Jesus está nos pedindo através dos exemplos dele. Sejam humildes, hein? Não tenha vergonha de, às vezes, ser tapete para os outros, de se humilhar para os outros. Olha a atitude de Jesus, meu Deus do céu. Lavou aqueles pés fedorentos dos apóstolos. Eu vou dizer aqui porque o pecado cheira mal, né? Eram pecadores. Aquele homem santo. A igreja é uma instituição. A igreja possui uma hierarquia. O Papa, os bispos, os padres, os diáconos e os leigos, veja, é uma hierarquia. Agora, na igreja, presta atenção no que eu vou dizer. Na igreja não existe um mais e um menos importante do que o outro, porque existe um princípio na igreja que a gente chama o princípio de igualdade. Todos nós somos iguais perante o batismo. Nós, padres, não temos sentido de ser padres se a gente não estiver aqui para servir. Jesus diz: quem quer ser o primeiro, então seja o último. Seja humilde, porque senão você pode até se destacar diante dos homens, mas quando você chegar diante de Deus, você vai ser motivo de vergonha. Fez tudo ao contrário do que ele pediu. Se hoje o padre está aqui à frente para falar de humildade, eu sei que esse compromisso é meu em primeiro lugar. Está aqui para servir. Quando eu vou numa casa simples, que a gente entra, aquele soalho, às vezes você tem que cuidar para não afundar. Aquela casa simples de tudo, mas às vezes uma acolhida, a gente se sente tão bem assim. Melhor do que chegar numa mansão, né, gente? E você perceber que ali não tem acolhida, ali não tem pessoas humildes. Você já fez a experiência de chegar na casa de
de alguém muito rico, assim, parece que você estava sobrando lá dentro. Aquilo nem combinava com você. Então a humildade, nesse sentido de não só de pobreza, de pequenez, mas a humildade está lá no coração. Porque tem pobre que também, às vezes, tem o coração mais rico do que aquele que tem dinheiro, né? Que tem pobre que é capaz de acender as 6 bocas do fogão com um palito de fósforo para economizar, né? Então, no sentido do coração humilde. Então, filho, defenda os seus relacionamentos, seu casamento. O seu casamento só tem futuro se você for humilde. Você só vai saber criar os teus filhos, mãe, pai, se você tiver humildade. Você já teve a experiência, mãe, de pedir desculpa para o filho de alguma coisa que você fez de errado? Eu sei que é difícil. Tem mães que nunca fizeram essa experiência. A humildade, gente, aí que a gente percebe por que é tão preciosa, né? Deus abençoa quem é humilde. Repita comigo essa frase: Deus abençoa quem é humilde. Se você está precisando de bênção, filho, eu não sei por onde você vai começar, mas basta você colocar a mão na tua consciência e Deus vai falar com você. Aonde é que está faltando mais humildade aí? Aonde é? Será se não está faltando aquela noção de pedir perdão para as pessoas? Hein? Você sabia que a pessoa que não tem humildade, ela corre o risco de nem ganhar o reino dos céus? Sabe por quê? Porque quem não tem humildade nem no confessionário entra. Nem no confessionário. Sabe por quê? Ele é capaz de dizer assim: eu pedi perdão para padre? O padre, se duvidar, mais pecador do que eu. Ele sempre tem desculpa. O humilde não, né? Uma das qualidades do humilde, diz os espiritualistas, são 4. Se diz assim: quem é humilde, ele nunca louva a si mesmo. Ele sempre exalta as outras pessoas, mas ele sempre fica na reserva. Ele nunca fica se exaltando. Quem é humilde nem sempre está com a razão. Ele é capaz de dar a razão para os outros, para amenizar conflitos. Quem é humilde nunca procura os seus próprios interesses e tem os outros sempre como superiores. Essas são as características de uma pessoa humilde. Então, que você possa ter nesse coração o desejo de pedir perdão, de reconhecer que você precisa da igreja. Tem pessoas do seu lado aí que você precisa talvez até conversar com essas pessoas e até pedir perdão para essas pessoas, dizer: olha, se eu tenho te ofendido, se eu tenho agido de uma forma às vezes grosseira com você, porque se tem uma grande arma que Satanás usa, e eu quero encerrar aqui. Satanás tem feito desastres na vida de pessoas que não são humildes. Ele pinta e borda. Como é triste a gente ver as pessoas, gente, que perderam os bens mais preciosos delas. E quando eu falo de bem mais precioso, não é da casinha que você tem na praia não, viu? Nem do carro novo que você comprou. O bem mais precioso, que eu digo, são as pessoas que a gente mais ama. Como é triste quando a pessoa, por falta de humildade, chega a perder as pessoas. E perde mesmo. Chega uma hora que as pessoas não suportam mais ficar perto daquele que não é humilde. As pessoas vão se distanciando. E se tem uma dor que dói, gente, é a dor do desprezo. Se você não for humilde suficiente, um dia Satanás pode bater palminha para você e vai dizer assim: você perdeu o teu bem mais precioso, que são as pessoas que te amam. Faça o sinal da cruz e diga assim comigo: livrai-me, Senhor. Livrai-me, Senhor, da falta de humildade. da falta de humildade.